Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós vamos falar agora sobre macro e microeconomia, da matéria Fundamento de Administração e Recursos. E só para revisar, na aula passada nós falamos sobre os fatores de produção, né, que está dentro do pilar da economia, ou seja, a produção ela é extremamente importante porque está correlacionada a fator de procura, né, de bens e serviços, né, recursos e precisa de produção, né? São os três pilares de produção: os recursos naturais, o trabalho e o capital. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Se tiver alguma dúvida, por favor, assiste às outras aulas. Falamos sobre os agentes econômicos, as empresas, as famílias e o governo. As empresas que produzem, as famílias que consomem, o governo que controla. E hoje nós vamos falar sobre macroeconomia e microeconomia. Qual a diferença entre macro e microeconomia? Professor, o que seja isso? Macroeconomia, ela está interessada em estudar todos os comportamentos relacionados à economia, né? É um estudo de forma global, né? Verificando todo o sistema econômico por geral. Por exemplo, quando se vê o PIB, o que é PIB, professor? É o Produto Interno Bruto, a inflação, a questão do desemprego. Perceba que todo esse âmbito ele está ligado não somente à questão do produção em si, mas sim da ideia geral da economia. Então eu chamo isso de macroeconomia. Microeconomia, o que é? Nesse caso aqui, ele estuda o comportamento dos consumidores, está ligado ao mercado em si, como o mercado está atuando, né? Então ele interage entre produtores e o mercado. Então essa é a grande diferença entre macro e microeconomia. Nós vamos aprofundar um pouquinho sobre microeconomia, sobre a relação da oferta e a demanda. O que seja oferta, o que seja demanda. Tem muita gente que confunde essas duas coisas e pensa que até são iguais, mas não é. O que é oferta? Oferta é o produto, é determinado produto definida pelas várias quantidades, ou seja, quanto está se ofertando, né? Quanto o produtor está disposto a oferecer ao mercado. Essa é a ideia da oferta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu produzo banana e eu sei que eu produzo 100 bananas por dia, ou seja, eu estou ofertando ao mercado 100 bananas ao dia, né? A oferta ela está ligada diretamente ao preço, tá certo? Então, quanto mais eu tenho oferta, mais quantidade eu tenho para a oferta, menor o preço ele vai ter. Se eu tiver menos oferta, mais caro é. Por exemplo, professor, não entendi. Se ouro, por exemplo, e banana são preços diferentes, porque o ouro tem uma oferta menor do que a banana. Então, ou seja, o valor do preço também está relacionado ao mercado de oferta. E o que é demanda ou procura? Nesse caso aqui não está ligado ao produto, mas ligado diretamente ao produto, mas sim ao consumidor em si. É acerca de quanto as pessoas estão procurando por um certo produto. Professor, não entendi isso muito bem. Vou dar um exemplo bem claro o que aconteceu durante a pandemia. Existia uma oferta de X de máscaras e produtos, álcool em gel, essas coisas. E isso, o preço estava de acordo com a oferta e a demanda e a procura. Quando a procura aumentou e a oferta continuou estática, ou seja, a produção continuou estática, o preço começou a subir, porque a demanda começou a aumentar. Então a oferta é o que eu tenho, que o consumidor, o produtor tem a oferecer. A procura é como o consumidor vai procurar, de que forma e a quantidade que isso dá. Essa equação determina o preço do produto e interfere diretamente
ao mercado. Deu para entender a diferença de oferta e por demanda? Oferta é a produção, quanto eu produzo. Procura é quanto eu preciso, né? A necessidade do consumidor. Então essa equação tem que estar bem alinhada, né? O preço ele é determinado também pela oferta e a procura. Também com relação a isso existe o equilíbrio de mercado. O que seja o equilíbrio de mercado, professor? O equilíbrio de mercado é quando as ofertas estão de acordo com a demanda também e ou no preço. Professor, não entendi nada. Vou dar um exemplo. Eu preciso ofertar um produto e esse preço tem que ser proporcional à oferta que está sendo determinado. Por exemplo, se eu vou produzir 100 carros a um preço X, eu preciso produzir a medida da procura. Eu tenho que produzir a medida da procura. Para quê? Para que gere uma oferta e equalizar o preço. Por que não precisa? Por que é necessário equalizar isso? Porque se eu oferto demais um produto e eu tenho uma demanda menor para isso, o meu produto é desvalorizado, porque todo mundo tem, todo mundo quer. Então meu produto é desvalorizado. Mas também se eu coloco um preço acima, as pessoas podem até procurar e querer ter essa oferta, mas o preço é inacessível às pessoas que estão procurando. Ou seja, se eu tiver um preço de muito alto, as pessoas não vão ter, mesmo tendo oferta, tendo procura, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar. Então tem que ter um equilíbrio de preço, oferta e procura. Esse equilíbrio eu chamo de equilíbrio de mercado. Quando eu consigo produzir um produto, esse produto tem demanda mediante ao preço que eu estou propondo para o produto, tá certo? Esse quer dizer equilíbrio de mercado. Então eu quero falar também alguns conceitos de economia, como por exemplo, o que é imposto? Imposto é, na verdade, a parcela cobrada pelo governo direta ou indiretamente dos agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Os consumidores, tá certo? Ou os fornecedores, ou todas as pessoas que fazem parte e geram produção. Lá na produção, você vai lembrar que a gente já falamos isso. Com o objetivo de manter a estrutura governamental e reverter a coletividade e benefícios coletivos. Qual é a ideia do imposto? O imposto é realmente ter dinheiro para poder reverter em benefícios coletivos, né? Teoricamente era para fazer isso. Nós sabemos que existem muitas coisas que interferem nesse caminho, mas o objetivo do imposto é isso. Imposto de renda, imposto que você faça o produto, tem imposto sobre o produto emitido e assim vai. Consumo, o que é consumo? É quando você tem a destinação da renda, né? Nesse consumo, você representa a destinação da renda. Por meio dele, você consegue comprar as coisas, satisfazer suas necessidades econômicas. Então, consumo é exatamente essa ideia do você pegar o dinheiro e gastar. Eu tenho que consumir, eu preciso consumir, tenho dinheiro, preciso consumir. Então é seu dinheiro, a sua renda, ela está destinada para suas necessidades econômicas, pagar conta de água, conta de luz, telefone, consumo, lazer e assim vai. Poupança, o nome já está falando, né? A parcela é destinada para não gastar no consumo, ou seja, você não vai entrar nesse parte de consumo. Para que serve? Para que você possa consumir isso no futuro, por algum problema, alguma dificuldade, ou viajar, por exemplo. Então esses são os três também conceitos econômicos que nós precisamos saber. Com relação ao dinheiro, há dois tipos de moeda, né? Quando fala de moeda, gente, está falando de dinheiro, a expressão de dinheiro, tá bom? O
valor da moeda, tudo casa da moeda, todos esses valores está falando sobre dinheiro. Existem dois tipos de moedas. Primeiro, a moeda de papel, que é representada pela parte metálica, né? Ou seja, é o que você pega, é o que é tátil, você consegue identificar. Existe a moeda estrutural. Nesse estrutural, você não vê, mas ela está lá, né? Por exemplo, o seu saldo na conta bancária, né? Títulos bancários. Hoje nós estamos vendo muito nas moedas escriturais, né? Ou seja, são os valores virtuais, estão lá no banco, é seu, é dinheiro, mas você não está na sua mão com palpável. Cada vez mais, gente, essa estrutura está se modificando, né? Antigamente as pessoas tinham mais dinheiro em papel do que escritural, né? O mercado hoje também está mudando isso, no mercado digital, o mercado hoje com Pix, né? As pessoas movimentam esse dinheiro de forma mais natural. Então, cada vez mais a tendência é sumir e ter essa ideia de moeda de papel é menor do que a escritural. Então, muito comum. Hoje em dia, em qualquer lugar você tem Pix, né? Hoje é interessante que eu fui pagar uma Xerox, deu 75 centavos. E é melhor, você pode pagar Pix, né? 75 centavos. Cada dia mais essa moeda virtual ela está se tornando mais evidente na nossa vida. E por fim, quais são as principais funções da moeda, né? Quando eu lembro que falo moeda, estou falando de dinheiro, tanto virtual ou escritural, como papel, tá certo? Independente de que seja, de qual tipo seja. Primeiro, instrumento de troca, né? Como assim, professor? Não entendi nada de instrumento de troca. É questão de trocar. Você compra, pega o dinheiro, dá, por exemplo, você vai comprar pão, você pega o seu dinheiro, dá o dinheiro e a pessoa dá o produto. É uma troca. Você vai ver muito isso lá no sistema quando não tinha moeda, uma troca de produtos. Agora você tem a moeda como um meio de troca. Você tem R$2 e troca por 10 pães. Você tem R$10, troca por 2 litros de leite e assim vai. É uma moeda de troca, tá certo? Então a moeda serve disso. Reserva de valor, tá bom? Quando você consegue reter, quando você tem a moeda, você consegue reter e conseguir fazer o seu patrimônio, né? Você guardar dinheiro. Então você vai tendo a sua riqueza sendo qualificada também. A medida de valor, né? Não, ou seja, quando você tem o valor da moeda, você consegue determinar os preços de um bem e serviços. Não estou entendendo isso, por exemplo, você tem um carro, qual é o valor do carro? E você transforma o valor desse carro em moeda. Por exemplo, esse carro vale R$50.000. Os R$50.000 é um valor, é uma expressão de dinheiro. Ou seja, você está medindo aquele bem pelo valor que você estipulou. A minha casa vale R$100.000, ou seja, você está fazendo uma medida de valor, quanto vale aquele produto, e aí você consegue ter um instrumento de troca, né? E padrões de pagamento, ou seja, você consegue ter isso para pagar pagamentos, né? Capacidade de moeda para facilitar a distribuição de pagamentos a longo tempo, né? A operação de crédito, financiamentos, é o famoso distribuição de dinheiro. Você vai circular esse dinheiro por valores financeiros. Então, as principais funções da moeda com o que? A troca, é a principal. Reserva de valor, onde você consegue ter a liquidez, né? Reter esse dinheiro e guardar. Medida de valor, onde você consegue valorizar, medir o bem pelo valor da moeda. E pagamentos, ok? Até a próxima, valeu e tchau.